Vamos lá então, galera, chegaram algumas perguntas aqui dos nossos clientes, do pessoal que está testando a ferramenta, o Audience Market. Vamos responder aqui ao vivo, vai? Quem sabe faz ao vivo. João, ali no Audience Market já tem algumas audiências prontas, mas também tem as audiências personalizadas. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, como qualquer marketplace, como qualquer e-commerce, talvez a gente tenha a possibilidade tanto de comprar algo especificamente e no nosso caso a gente consegue comprar algo personalizado. O que quer dizer isso? As audiências que já estão pré-setadas, aquelas que você encontra já no feed, logo que você acessa o Audience Market, são de públicos mais comprados ou audiências como um todo gerais, mais generalizadas, generalistas até ousaria dizer. Se você tiver um público-alvo mais específico ou algum target, você pode acessar aqui no cantinho o criar audiência ou nova audiência e a partir dali você então cria a sua persona. Isso aqui vai te ajudar a talvez agrupar outros interesses e ampliar essa base para ter mais alcance no teu público-alvo. A diferença nada mais é do que uma audiência de prateleira criada com uma regra versus a sua regra, que é a sua persona. Aí você vai entendendo qual que faz mais sentido para você. Que resultados, João, eu posso esperar com essas audiências? Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente está falando de Audience Market, a gente está falando de dados de third e de second party. A grande maioria ainda de third party. Lembra da nossa aula que a gente falou que os dados de third e second party são dados focados em alcance, né? Então é a aquisição, para você ampliar o topo do funil. Eu não esperaria performance num primeiro momento dessas audiências, principalmente se você comparar isso com um dado do seu pixel do Facebook ou outros dados que você já vem nutrindo e enriquecendo no Facebook ou no Google, já está com, por exemplo, um CPL mais baixo, está com mais performance. Então, o que eu tentaria fazer aqui? Eu faria um teste AB, pegaria parte dessa verba do teu orçamento de mídia, colocaria parte no seu grupo já de anúncios, corriqueiramente, e faria um teste nesse outro público para você entender isso. O que geralmente as pessoas costumam alcançar melhor com as audiências da Hurricane, nada mais são do que um aumento talvez no CTR, então você acaba tendo mais precisão de não estar imprimindo para robôs, não estar imprimindo para alguns cookies fajutos, vamos chamar assim, e aí a gente tem esse trabalho de curadoria na nossa base, então acaba aumentando o CTR, mas de novo, esses dados não são dados para fundo de funil, são dados para topo e meio de funil, para você ampliar alcance e melhorar ali aquele começo da tua jornada de venda. João, eu sou um marqueteiro bem aplicado, já fiz o meu exercício de desenhar a minha persona, eu olhei o mercado ali do Audience Market, mas não encontrei nenhuma audiência que é parecida com a minha persona. O que eu faço? Me ajuda. Isso é bem comum, na verdade. Todo mundo tem aquela coisinha diferente, aquele algo a mais, ou aquela característica específica da persona-alvo que mais chama atenção quando vai planejar a campanha. Não tem problema nenhum, na verdade a gente adora fazer isso. Entre em contato com a gente no cs@hurricane.co, fala com o vendedor que te atendeu, tem um chat também no cantinho ali da plataforma e coloca ali, cara, preciso de ajuda para criar uma audiência personalizada. Por exemplo, eu vendo sapatos infantis para praia. Se você botar ali sapato infantil, não necessariamente vai ter um sapato de praia para criança, mas conversa com nossos atendentes, conversa com a equipe de atendimento, eu muitas vezes estou do outro lado ajudando vocês também, passa pra gente essa persona, esse exercício, lembra daquela aula, quando a gente falou que imagina um programador setando a sua campanha, é essa forma que a gente vai pegar essa informação que você nos passou, olhar para a base da Hurricane e procurar lá. Quais são os sites que eu tenho algum tipo de coisa que tangencia crianças, mães, praia, que é esse exemplo que eu dei agora. Então, você pode pedir, e deve, claro, pedir ajuda de requisições de audiência personalizada também. Eu acho que até pode ser que os teus testes sejam ainda mais legais quando você faz isso. Então, manda pra gente que a gente pode te ajudar. Eu estou com uma dúvida aqui com relação à exportação. Vocês conseguem exportar para Facebook e Google ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo ainda não, mas a gente consegue exportar tanto para o Facebook quanto para o Google. Antes disso até eu queria destacar que muitas pessoas confundem ou não sabem que existem dois números da sua conta do Facebook e do Google. Existe tanto a conta business, a conta de anunciante, e existe a conta de anúncios do Facebook.
É essa conta que a gente chama de Facebook Ad Account, ou conta de anúncios. É esse código, até aqui do lado vai aparecer um videozinho agora para ajudar vocês a encontrar ela melhor. Quem quiser também pode ter um tutorial para encontrar a conta de anúncios na nossa knowledge base do Audience Marketing. E para o Google a gente precisa do MCC da conta. Mas vamos lá, sim, a gente exporta, basta você escolher o público-alvo, colocar na conta o ID certo da conta de destino, apertar enviar e ela vai aparecer lá em alguns minutos. Caso ela demore um pouquinho, ou você colocou a conta errada, ou a gente está tendo que aprová-la do nosso lado, principalmente para audiências de second party, onde a gente muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, perdão, consulta os nossos providers, de acordo com os critérios que ele tem de venda, para então poder fazer essa venda e te mandar esses dados. Agora, uma outra coisa que eu vi aqui na plataforma é que tem uma estimativa de pessoas dentro daquela audiência. Quando essa audiência chega para mim no Facebook, ela não está com o mesmo valor. Por que isso está acontecendo? Então, é uma base de dados de sites vivos, reais. Então, da mesma forma que você pode ter um pico de acesso no seu site, isso pode refletir na minha base, ou isso pode diminuir muito o volume de dados. Então, a base Hurricane, aqueles números que vocês estão vendo ali, são uma estimativa daquele público. Então, quando a gente fez aquele recorte, aquela fotografia, e colocou no Audience Market, aquele é o volume que a gente tinha, ou um volume aproximado. Então, esse volume é o da plataforma. Por que ele aparece diferente? Ele pode ter mudado de lá então, até quando a gente exportou para o seu Facebook ou para o seu Google. E também existe de maneira muito comum, acho que o pessoal de base de dados e os devs aí do back-end sabem explicar melhor, mas existe comumente uma perda de dados, quando existe uma transferência entre uma plataforma e outra. Então é bem comum que isso aconteça. A gente já viu casos de 15% até 60% de diferença. Por isso que a Hurricane fica enviando dados o tempo inteiro para conseguir manter esse público o mais próximo possível. Legal, galera. Então, se você ainda tem dúvidas, eu não respondi todas elas agora no vídeo, fica à vontade ainda assim. Como eu falei, a gente tem o chat na plataforma, temos a Knowledge Base, vai aparecer o link aqui. Acesse, pergunte, busque. A gente realmente gosta bastante de conversar sobre esse assunto, tá? Não tem problema nenhum, não tem dúvida errada, não tem pergunta boba. A nossa ideia aqui é ajudar o máximo possível. Usem o trial de vocês. Se você entrou, está um pouco receoso quanto ao prazo. Mas tem campanha de 15 dias, eu vou precisar de uma campanha de 60. Conversa, vamos trazer uma ideia, uma forma de você performar melhor na sua campanha. Mas eu tenho 3 audiências, eu precisava de um pouco mais. Vamos conversar, que o meu financeiro não me ouça. Mas vamos lá, vamos junto, galera. Acho que é mais fácil a gente junto construir essa grande plataforma, esse grande marketplace, do que a gente ficar na dúvida.